FM 92.7. Naturalmente que a minha condição nesta Assembleia me obriga a um poder de síntese a que eu não estava habituado. De facto, eu só consigo falar um minuto de cada vez, portanto eu tenho que pedalar, digamos assim. Não perca tempo com isso. Vai fazer. São dois. Só me deu um desculpa. Já só me deu quando agora terei dois, não é? Então, guardo para a próxima. Não perca tempo. Avance. Obrigado. De qualquer maneira, esta primeira revisão orçamental do Executivo Municipal, pelo menos no que às freguesias diz respeito, representa não só uma seletividade no investimento público, mas também uma grande preocupação de equidade e justiça na sua distribuição. Este documento não apresenta qualquer surpresa para nós, Presidentes de Junta. Todos fomos convidados a participar nele. O documento foi discutido de forma aberta e transparente. Voto favoravelmente esta proposta, sem reservas. Obrigado. Isto praticamente já tudo foi dito. Realço a intervenção bastante lúcida e objetiva do Sr. Professor Jorge Pinto, que muitas coisas eu subscrevo. Realço o aumento de investimentos das freguesias, que já foi aqui falado, para obras e protocolos. Sempre defendemos este investimento por parte das juntas ligado à proximidade e à eficácia. Realço também o que foi dito aqui pelos seus Presidentes de Junta quanto às várias reuniões que houve, à forma transparente como o documento foi discutido, e a distribuição equilibrada e equitativa do investimento, a implementação dos acordos de dispersão. Vi lá nas opções uma coisinha que me agradou muito, que foi GNR. Parece-me, Sr. Presidente, que ao fim de 20 anos teremos a luz ao fundo da GNR, neste caso. Já agora, neste aspecto, perguntava ao Sr. Presidente da Câmara quais são os desenvolvimentos sobre este assunto. Nós, quando entramos para a variação em 2009, viabilizamos este assunto. Já agora, uma chegazinha, dissemos que nós é que queríamos construir o quartel e espero que isso aconteça. Quanto aos manuais escolares, o que me pareceu que houve aqui, de facto, foi um pequeno incentivo a jovens casais. Eu não vejo grande mal disto, porque a quantia não será grandemente significativa. E se for um incentivo a jovens casais, e ajudar eventualmente, nem que seja de uma forma pequenina, a fixar pessoas cá, acho positivo. Foi também um compromisso assumido. E nesse aspecto, também mais uma chegazinha, parece-me que há aqui uma certa divergência ideológica do Partido Socialista quanto aos manuais. Pareceu-me uma certa visão quase liberal de só as pessoas que precisam é que têm que ter manuais. Neste aspecto parece que há uma visão quase liberal. Quando nós, por exemplo, quanto ao Estado Social, defendemos, sim senhora, deve haver Estado Social, preferencialmente para todos, mas essencialmente para os que mais precisam. Então, nesse aspecto, gostaria que o Partido Socialista também tivesse essa visão que tem, que não é liberal, isso, certamente, de que, sim senhora, manuais preferencialmente para os que mais precisam, mas também, eventualmente, para os outros. E já agora também com o respeito e a consideração que tenho com o Carvalho, queria dizer, Sr. Deputado, que eu acho que o senhor, por grandes medidas que este Executivo toma, nunca vai ter a coragem de lhe dar os parabéns. Muito obrigado. Estás aqui também é um tema que me é muito caro, também é a educação. E em relação aos manuais escolares, eu acho que esta atitude da Câmara acho que é muito bem-vinda, porque, embora o Estado tenha um sistema em que dá subsídios aos alunos, esses subsídios, por vezes, não são dados da forma mais correta. E, provavelmente, esta verba que nós temos aqui irá ser muito mais equitativa em relação às pessoas que vão sofrer desses manuais escolares. O que leva aqui é apenas um esclarecimento simples. É que eu comecei a minha intervenção e acho que ninguém duvidará da minha ideologia partidária e também acho que ninguém duvidará que a saberei aplicar com proficuidade. E, portanto, aquilo que me traz aqui a dizer é lembrar que eu comecei a minha intervenção a dizer que, tendencialmente, como está na Constituição, todo o ensino deveria ser gratuito. O que eu acho é que nós devemos centrar os apoios onde eles são mais precisos e onde eles possam ser mais justos. E não me parece, porque se calhar estão-se a esquecer desse pormenor, é que o jovem casal
que consiga ter um vencimento de 5.000 euros mensais irá receber o financiamento dos livros. Não houve aqui, quanto a isso, não me sobram reservas. E aquilo que eu disse e falei é uma questão verdadeiramente ideológica. É que nós sabemos que os filhos de jovens casais, ou melhor, se nós até quisermos pensar de forma mais abrangente, nós sabemos que houve uma geração, antecedeu a minha, a geração dos meus pais, que tinha apenas a escolha de poder estudar 4 anos e alguns. A minha geração, eu tive a oportunidade de ter uma escolaridade mínima obrigatória mais alargada, de poder frequentar, de ter acesso ao ensino superior, mas a verdade, enquanto eu frequentava o primeiro ciclo, havia pessoas que já tinham acesso à língua estrangeira, que depois era muito mais benéfica no futuro. Todos nós sabemos disso. E hoje sabemos que os desafios que se colocam ao sistema de ensino ainda são outros. Nós temos que ter uma postura, temos que dotar os nossos jovens de atividades extracurriculares que são tão ou mais importantes como o conhecimento científico. Embora o Ministro da Educação entenda que não, mas a verdade é que eles são. E ninguém nega aqui que o exercício físico, a prática de atividades culturais ligadas à música, o ensino inglês, as atividades extracurriculares que tão bem estavam a ser aplicadas e que nós todos aqui concordamos que bem estavam a ser aplicadas. Aliás, lembro-me em período de campanha de ter um debate com o André, onde ele próprio teceu críticas a isso. E, portanto, aquilo que eu hoje apelo é que tenham a oportunidade agora de diminuir essas assimetrias. Portanto, usem esse dinheiro, os 160.000 euros, para financiar essas atividades que verdadeiramente discriminam aqueles que mais têm, daqueles que menos têm, daqueles que podem, daqueles que não podem. É isso que eu faço. E, cara, doutor Araújo, deixa-me também aqui uma certeza, que já disse. É que se esta medida for adotada pelo município, eu serei o primeiro a dar os parabéns a este Executivo. E, aliás, espero ter motivos para dar parabéns de mais outras áreas. Até agora também não tive a oportunidade de mais, mas também admito que ainda não houve muito tempo. Sr. Presidente, muito obrigado. Era só para dizer uma coisa que me esqueci, que é óbvio, que eu sugiro aos membros da bancada que votem a favor. Também realço o facto do movimento do Amarante Somos Todos ter votado a favor. E também os seus vereadores do PS, uma atitude de responsabilidade de terem investido. Podiam ter votado a favor, mas abstiveram-se, mas foi, de qualquer forma foi responsável. Muito obrigado. Mas isso eu não tenho nada a ver com essa posição dos seus vereadores do PS. Acho que é uma posição de responsabilidade, de todo modo, terem-se abstido. Muito obrigado, sim. Mas isto é algo que nós queremos, é algo que nós nos comprometemos e, portanto, caso posteriormente venha a ser aprovado, iremos cumprir. Se, obviamente, for aprovado na altura em que a proposta for apresentada. A questão que poderiam colocar, mas isto não é uma questão social, nós hoje em dia, meus senhores, há efetivamente muitas pessoas no limiar da pobreza. É que nós temos que ajudar, e por isso é que também vamos agora, durante o período de férias, manter as cantinas abertas. Porque há gente a passar fome e nós estamos atentos a isso. E, portanto, vamos ter essa medida. Mas isto também, estamos a falar de jovens pais, que estão numa situação difícil e também é uma forma de os ajudar, de estimular. Há municípios que dão um cheque quando nasce uma criança, ou para fixar as pessoas, para incentivar na taxa de natalidade. Esta é a forma que nós entendemos também de contribuir e de ajudar. E, portanto, é a nossa proposta e eu tenho muito orgulho em a poder apresentar. Depois, se for aprovado ou não, será outra questão. Mas é isto que eu defendo e, portanto, é isto que eu irei apresentar. Mas aceito que os senhores não concordem com ela, com certeza. Mas isso... E, portanto, agradeço à Sra. Deputada Helena, que também corroborou desta filosofia. Portanto, também agradeço as palavras da doutora Flávia, enfim, e também o facto de votarem esta revisão orçamental. Quanto ao Banco de Manuais Escolares, também é uma medida que devemos vir a pensar, acho que sim, também fará sentido. O Dr. Maurício Silva falou aqui a questão do Centro Escolar de Travanca, a verba que está inscrita para os arranjos exteriores, em que temos que terminar. Depois também há outra rúbrica, não nesta, mas há outra também para a aquisição de mobiliário. Relativamente à revisão da carta escolar, portanto, vamos começar a fazer a revisão da carta escolar. Aliás, é outro compromisso de todos nós, não só meu, até porque nós temos que claramente precisar que centros escolares é que vamos construir. Como sabemos, poderemos não ter acesso a fundos comunitários
Isso é algo que ainda não é certo que não o tenhamos, mas há uma forte probabilidade disso acontecer. O que, se isto for verdade, nós vamos ter que ser muito cuidadosos no investimento que vamos fazer nos centros escolares. Nós ainda temos falta de centros escolares e temos que ver que tipo de centro escolar é que vamos fazer para, dessa forma, também vermos o dinheiro que poderemos investir nisso. Mas vamos, respondendo objetivamente à questão que me coloca, vamos avançar com a revisão da Carta Educativa. Relativamente ao IET, não sei se fui eu que falei em associações, mas se falei, eu queria falar em empresas. Portanto, em 2008, quando o IET, quando foi feita a candidatura, havia o objetivo, e deixem-me explicar isto. Eu não sei se o Presidente, se calhar, tem muito pouco tempo, mas eu gostaria que me desse alguma liberdade para eu poder explicar, porque eu julgo que isto é importante. E, portanto, queria responder a todas as questões que me foram colocadas, se me desse autorização. Vamos lá ver. O IET, quando foi feita a candidatura, o objetivo era que houvesse a participação em unidades de participação por parte da Câmara e de entidades privadas, de empresas. Acontece que, entretanto, todos tivemos conhecimento que há um problema, que é a crise que se instalou. E muitas das empresas que era suposto ajudarem teriam que contribuir para unidades de participação. Só para terem uma ideia, era suposto terem entrado mais 400 mil euros de verba. Eu vou só lhe pedir desculpa, não vou dizer quais são as empresas, por uma questão de elegância, até porque acho que não tenho o direito de o fazer. Eu sei quais são, e todos os conhecemos, mas enfim, acho que não devo estar aqui a expor as empresas, porque cada um sabe das suas razões e das dificuldades que tem. Mas eram 400 mil euros. Esses 400 mil euros para que é que serviam? Servia para cumprir com aquilo que era a candidatura e a contrapartida nacional. Acontece é que este ano, até dezembro, o IET vai ter que encontrar verbas para a contrapartida nacional. A questão é esta. As empresas não têm para dar. Ou a Câmara vai ajudar, ou então fecha o IET. A questão é esta, não há aqui outra discussão. E deixem-me dizer que isto irá ser discutido, obviamente, em reunião de Câmara para ser aprovado. Pode ser chumbado. Não é? Ora, permitam que inscreva isto aqui neste orçamento e que ponha à consideração depois para que se possa tomar a medida. Se for chumbado, é chumbado. Se for aprovado, e irá continuar. A questão é, que projeto é que querem? Agora, não me culpem de eu meter. Tomara eu não ter que dar este dinheiro. Eu tinha muito onde gastar o dinheiro. Mas acho que é um dever que nós temos, porque, convenhamos, já se investiu ali quase 4 milhões e agora vamos fechar antes de abrir. Acho que serão de esperar, mas enfim, iremos ver depois a decisão que é tomada em reunião de Câmara. Enfim, os manuais escolares, eu percebo que o Sr. Deputado disse que eu tenho essa dúvida existencial. E eu também reconheço, embora este ano, até porque na designação ficou assim para as entidades públicas, mas eu acho que devemos refletir, porque as crianças são todas avarantinas e acho que deve ser algo que para o ano deve ser equacionado. Agradeço as palavras do Sr. Presidente da Junta, o Jorge Ricardo, porque efetivamente houve um grande esforço, e acreditem que houve um grande esforço para que nós possamos ajudar as autarquias, neste caso as juntas de freguesias. Só para terem uma ideia, nós estamos a falar em investir qualquer coisa entre protocolos e arranjos para as juntas, 2.618.000 euros. Portanto, quem diz que nós não estamos a fazer nada, não esqueçam, são 2.618.000 euros. Mais 1.125.000 euros dos acordos de execução. É muito dinheiro. Mas deixem-me dizer que o faço não é para ganhar eleições, porque ainda faltam 4 anos. Eu não sei se vou poder cumprir sempre, como dizia o Sr. Professor Jorge, eu espero poder cumprir, porque eu já há muitos anos que defendo que o poder local tem que ter força e nós devemos contribuir e ajudar. E eu sempre que puder ajudar as juntas de freguesia, não me interessa a cor partidária, não me interessa se são
de uma cor ou de outra. Para mim, eu sou presidente de todo o município e, portanto, é com eles que eu quero trabalhar, com todos eles sem exceção. Pena é que, eventualmente, algumas pessoas estejam a desvirtuar esta relação. Mas estão a desvirtuar porque não estão a ser corretos politicamente. Eu espero, e é um apelo, sim, que eu faço a toda, principalmente às estruturas políticas e partidárias, que respeitem esta relação que eu quero ter com os seus presidentes juntos. Porque eu quero fazer obras em todo o Conselho e a melhor forma de a fazer é através dos seus presidentes juntos, que forem eleitos e que têm que também fazer obras e não tem que, aliás, não está aqui nenhum senhor presidente junto que tenha vindo pedinchar fosse o que fosse. Eu sempre fui crítico em relação a isso. Porque respeito a sua eleição e é com eles que eu quero trabalhar. E por isso vou fazer um esforço. Não sei se todos os anos o poderei fazer. Espero que devo fazer. Não sei, por acaso sei quanto é que deu para juntas de um lado e do outro. Eu disse aos seus presidentes de junta que no final do mandato falamos. Mas por acaso neste lado, este primeiro ano, não me podem criticar com a forma da distribuição das verbas. O seu professor Jorge Pinto, pronto, falou também dos livros, enfim, eu já expliquei a minha visão e deixem-me dizer que me orgulho, mais uma vez. O equipamento náutico é assim, todos os anos costuma-se fazer um passadiço para a Praia Aurora e diga-se? Praia, a Ilha dos Amores, desculpa. Querem Madeira já, e portanto nós agora vamos fazer uma estrutura que se monta e desmonta todos os anos, gasta-se o dinheiro de uma vez e julgo que será um ganho, vamos ter. É uma solução barata e que pelo menos nós poderemos. Peço desculpa. Exatamente. Tem razão. Pronto, mas é essa a explicação relativamente à questão que o senhor me colocou. Os terrenos, há vários terrenos a adquirir e alguns até têm a ver com das juntas de freguesia. Não fiz a descrição e vou dizer porquê. E disse isso aos seus presidentes de junta. Porque não quero estar a condicionar que ainda está a ser negociado. E se eu estivesse a dizer, nós queremos comprar, por exemplo, em Padronelo um equipamento que acho que a Amarante tem que o ter. Não quero estar a condicionar a negociação, como deve compreender, e há outros espalhados pelo Conselho, e, portanto, as verbas é para isso. Mas pedia-lhe que não pedisse para eu identificar a quantia exata. Os seus presidentes não sabem, portanto, mas é essa a situação. A outra questão que colocou, eu não lhe sei responder, sobre a escola do Póvoa de Anciãos. Eu vou tentar perceber o que é e depois a escola primária que colocou a questão, mas eu não lhe sei responder e depois, noutra altura, responderei, se me permitir. Falou do subsídio à exploração de 175 mil euros para a EPAL, não é assim? Estão 100 mil euros para a EPAL e 75 mil para o IET. E também, permita-me, ainda bem que fez essa questão, porque o IET, além das unidades de participação dos 319 mil euros que temos que, se for aprovado, dar para que eles possam cumprir com a candidatura que fizeram, porque tem que ser este ano, pedem também que a Câmara auxilie no subsídio à exploração. A única questão é que o que eu disse, e foi esse, já transmiti isto aos seus vereadores, é que a Câmara só dará subsídio à exploração se as entidades privadas que entraram também com unidades de participação derem também subsídio à exploração, porque senão este dinheiro não pode ser subsídio à exploração, mas tem que ser convertido em unidades de participação. Não sei se me fiz entender relativamente à lógica, porque eu não posso estar a defraudar, obviamente, a Câmara. Depois, outras questões. Agradeço também ao Sr. Presidente da Junta de Ciências as palavras. O Dr. Araújo falou da GNR, enfim, eu já falei com o Executivo. A questão da GNR é o seguinte: eu tive uma reunião com o Sr. Ministro da Administração Interna e o que ficou combinado é que vamos avançar com o quartel da GNR.
Portanto, vamos agora numa primeira fase, já estamos em negociações em negociações não. Estamos com a GES para tratar do programa funcional, enfim, isto leva àquela burocracia, perguntar à GNR como é que é, se é com cavalos, sem cavalos, enfim, toda esta logística. Nós temos que demolir aquilo, fazer nós o projeto, estamos a contá-lo fazer até novembro, para depois arrancarmos com a obra. Eu espero que isto, a não ser que o governo caia, por isso é que eu nem falo muito nestas coisas. Peço desculpa. No local pré-definido, exatamente. No local pré-definido. Portanto, eu espero que as coisas corram bem e que para o ano possamos ter o quartel, pelo menos eu gostaria que assim acontecesse. E eu julgo que já respondi a todos, penso que sim. Não sei, a única questão é assim, este orçamento acho que foi melhorado substancialmente. Pelo menos tem aqui esta ligação, primeiro em termos com as instituições. Há aqui outras entidades, enfim, que nós iremos ajudar, desde bombeiros, desde, enfim, outras entidades que eu julgo que merecem também todo o nosso apreço, que trabalham na área social. Eu julgo que é importante. Há aqui um enfoque muito grande na área social e há, obviamente, também pequenas obras para melhorar a nossa cidade, para melhorar o nosso concelho. Portanto, acho que, apesar de tudo, apesar dos constrangimentos que nós temos, acho que é um bom orçamento. Acho que é um bom orçamento e acho que merece a vossa apreciação positiva. Muito obrigado. Eu quero referir os esforços desenvolvidos pelo Executivo Municipal na correção de algumas assimetrias que se verificavam na distribuição das verbas para as diversas juntas de freguesia. Eu tenho um mapa que mostra essa falta de equidade que existia. A compensação adicional proposta pelo Executivo Municipal contemplou a minha freguesia com uma verba máxima de 10 mil euros. Isto demonstra o que eu disse. As verbas não estavam a ser bem distribuídas. Apesar disso, e atingindo o patamar máximo estipulado e aceite, eu verifico que a minha freguesia ainda fica mesmo assim prejudicada em 4.060 euros. 4.060 euros não é muito dinheiro, mas para uma junta de freguesia como a minha, anciães, é o dobro daquilo que eu consigo aplicar no meu orçamento para a cultura. Neste sentido, eu pretendia só colocar uma questão direta ao Sr. Presidente da Câmara. Eu sei que o esforço foi grande esforço e que para este ano foi aquilo que se combinou e que eu aceitei. A minha questão é se no próximo orçamento municipal haverá disponibilidade do Sr. Presidente da Câmara Municipal para corrigir esta desigualdade que, apesar de tudo, ainda persiste para com a minha freguesia. Obrigado. Eu quero referir os esforços desenvolvidos pelo Executivo Municipal na correção de algumas assimetrias que se verificavam na distribuição das verbas para as diversas juntas de freguesia. Eu tenho um mapa que mostra essa falta de equidade que existia. A compensação adicional proposta pelo Executivo Municipal contemplou a minha freguesia com uma verba máxima de 10 mil euros. Isto demonstra o que eu disse. As verbas não estavam a ser bem distribuídas. Apesar disso, e atingindo o patamar máximo estipulado e aceite, eu verifico que a minha freguesia ainda fica mesmo assim prejudicada em 4.060 euros. 4.060 euros não é muito dinheiro, mas para uma junta de freguesia como a minha, anciães, é o dobro daquilo que eu consigo aplicar no meu orçamento para a cultura. Neste sentido, eu pretendia só colocar uma questão direta ao Sr. Presidente da Câmara.
eu sei que o esforço foi grande esforço e que para este ano foi aquilo que se combinou e que eu aceitei. A minha questão é se no próximo orçamento municipal haverá disponibilidade do Sr. Presidente da Câmara Municipal para corrigir esta desigualdade que, apesar de tudo, ainda persiste para com a minha freguesia. Obrigado.